Bom Dia com Jesus. Nós temos algumas coisinhas antes da mensagem, do estudo, e a gente fica com saudade. As minhas saídas, eu acredito, assim, eu estou acreditando que é para me ficar mais tempo convosco, né? Então eu gostaria que a igreja cooperasse, não deixasse de vir nos cultos, ninguém deixar de vir nos cultos, porque o pastor não está aí. Eu conheci uma pessoa que chegava na porta e perguntava: quem é o pregador dessa noite? Se não fosse eu, ele ia embora. Só que depois já não está mais na comunhão há muito tempo. Sumiu. Quando vê essas coisas assim, muita idolatria, muito apego, pode saber que não vai dar certo mesmo. Não vai permanecer, não. Porque confia no homem, né? Olha, uma coisa muito importante que foi debatido nesse encontro lá, eu tive mais uma vez, quer dizer, com todo o respeito que eu falo isso aqui, às vezes eu falo coisa aqui, daí 2 semanas eu encontro com o pastor: o senhor falou isso lá no púlpito de Goiânia. Eu falo: mas é engraçado, eu não fico sabendo de nada que você fala no seu púlpito. O que é isso, hein? O que será? As pessoas entendem num espírito errado, ou diferente, não digo errado mesmo, ou não entende em que espírito a gente está falando, porque a gente traz o plenário para a igreja. É uma das razões do plenário, é a igreja. Se não fosse a igreja, não precisava plenário. Para quê? Não é? Então, isso vem se repetindo frequentemente. O senhor falou isso na igreja lá. Falei: a sua fonte de informação tá boa, senhor. Não tá muito legal, não, né? Ou se eu falei mesmo aquilo daquela forma, mas depende do espírito que a gente está dizendo. É para a edificação do próprio plenário. Nós nunca falamos com os diáconos aqui de uma forma que não vem. Às vezes eles se sentem até corrigidos, mas é uma coisa que vai fazer mais. Leva a igreja a entender que isso não é ordem deles, não é pessoal. Então aumenta a força deles para com a igreja, o respeito e tudo. É a mesma coisa o plenário. Não é certo? E um dos assuntos muito importantes, porque eu tenho que bater e sustentar às vezes, até sem ter uma mensagem específica do irmão Branham, mas parece que tem uma coisa assim, um senso de espírito com a mensagem que não me deixa. E o assunto é mordomia. Eu concluí assim, ó. Então, nós não temos que fazer campanha de nada dentro da igreja. Ensina o povo. Fala então na escola dominical sobre mordomia. É um estudo que o pastor deve conhecer, deve fazer. Não fazer campanha, planos para levantar fundos e coisas. Então, mas uma das maneiras fundamentais é os próprios pais conscientizando seus filhos a serem dizimistas e ofertantes ao Senhor, porque é a maneira deles serem abençoados. Compreende? Então, está se chegando à conclusão, talvez em dezembro se chegue à conclusão, que o pastor não vai poder fazer casamento de moços e moças que não são dizimistas. É bom para você. Por isso, o pastor, a igreja tem que ter um documento. Nós, no caso nosso aqui, nós temos computador. O irmão Brana tinha um livro, no tempo dele não tinha computador, mas ele tinha seu livro. A igreja pode ter seu livro, lançamento.
Ninguém pode exercer cargo na igreja, nem mesmo tocar, nem mesmo cantar, exercer nenhuma função na igreja se não é dizimista. Isso é legal, não tem que sentir, não. Tomar da ceia é problema dele. Aí, tá vendo? Pegar na alta tensão é problema dele. Agora, prestar serviço, aí já é outra coisa. E é um serviço muito especial que a igreja presta a oficializar um casamento. Então, tudo isso está dentro do estudo de mordomia. Aliás, esse é um termo mal usado por aí, mordomia de fulano. Quer dizer, na verdade, é um cargo, um ofício de um mordomo, não é? O mordomo, no caso aí, é o criado maior da casa. Criado maior da casa. Ele é um servo. Ele é administrador dos bens de uma casa. E o dicionário ainda diz assim, de uma irmandade, quer dizer, da igreja. De uma irmandade familiar, de uma irmandade na fé. Compreende? Então, é um serviçal encarregado da administração de uma casa. É o que é o mordomo. Agora, se ele, lá fora, no governo, por exemplo, eles são administradores, eles passam a abusar desse dinheiro, carro oficial na boate, nos clubes e coisas assim, e esbanjando dinheiro daqui, daquilo lá, então é mordomia mal administrada, quer dizer, está usando abuso do poder que eles têm na mão de administrar a coisa pública, o dinheiro público. Então, por isso fala mordomia, mas na verdade mordomia não é um termo tão denegrido como se pensa. Falou mordomia, já pensa que é alguém que está ali bebendo cerveja na praia, no hotel de praia e esbanjando. Não é isso, não. O termo, a mordomia mesmo, é um cargo, ofício de mordomo. Uma casa, dependendo do seu poderio, ela tem que ter um mordomo. Aqueles lordes, os condes e desses empresários muito ricos. Então, eles têm seus mordomos. Na ala da casa mesmo, do serviço, tem a sua governanta. É ela que administra as demais secretárias. Hoje não se usa mais o termo nem empregada. Secretárias do lar, não é? Então, parte disso aqui, ó. É a mãe ou o pai que ensina isso, a questão de mordomia, porque eles são mordomos da casa. O pai é o mordomo da casa. Aliás, é o servo, né? É o criado maior da casa. É o pai. Então ele administra com a mãe, com a esposa, o dinheiro da família, o dinheiro da casa. Quer dizer, você tem que ser um bom mordomo. Se você não for um bom mordomo, a sua família se desintegra. A falta de administração familiar. Isso, aliás, é um dos piores males de hoje. Porque o homem não consegue administrar a sua própria casa. Aí então já vai lá para 1 Timóteo 3, e onde os pastores, os bispos, os diáconos vão ficando cada dia mais no canto da parede, com essas escrituras, com essas exigências da Bíblia do Senhor. Então, eu aprendi com minha mãe, mas a minha mãe, por sua vez, isso é quase igual, com exceção daqueles que se convertem, conhecem o Evangelho depois de adultos, é quase igual à música, que se aprende quando é criança, toca-se melhor, né? É difícil uma pessoa que começa a tocar depois de adulto já, ser tão bom quanto aquele que começou de novinho.
E a mesma coisa é língua, idiomas. Se você aprende uma língua quando você é novo, criança ainda, adolescente, você, dependendo do meio, você pode falar aquela língua fluentemente, até sem sotaque de estrangeiro. Fala fluentemente, mas aprender depois de velho, papagaio velho não aprende a falar, só aprende algumas coisas, né? E tudo que um americano, um inglês ou estrangeiro no Brasil chega aqui, ele pode ficar 20 anos aí. Você vê como é que o missionário Martins falava, aquele casa de pique-pau, onde irmão Brando nasceu. Quer dizer, ele nunca fala a casa de pau a pique, ele fala aquele casa de pique-pau, né? Onde o irmão Brando nasceu. E você sabe que ele não é brasileiro. Agora, se ele fosse criado falando português, mesmo inglês e português, aí ele falaria, dificilmente você poderia notar que ele era um estrangeiro. Quando se dedica mesmo. Então é a mesma coisa a mordomia, administrar o seu dinheirinho, suas coisas, suas bonecas, seus caminhãozinhos, suas coisas. E a mãe, o pai é que ensina isso. É uma coisa que deve ser ensinado. Foi o que nós chegamos à conclusão, eu tive que bater muito. E é claro que todos eles concordam, mas ainda não haviam se despertado, talvez, para esse detalhe, que essa questão de dízimos e ofertas devem ser ensinadas, não através de campanha. Elas são ensinadas através de escola, da palavra. Aí tem o irmão Branham dizendo sobre isso, um cristão, se você é filho de Abraão, então você não tem dificuldade com isso. Se há um mau emprego naquilo, a responsabilidade não é sua, é de quem empregou mal. Você não tem nada a ver com aquilo. Você não vai responder por aquilo. Da aplicação, da administração daquilo. Dentro de determinados limites, é claro. Então fica isso aí. Vamos ficar de pé? Eu não vou... Possivelmente nós vamos fazer um estudo sobre mordomia. Queria dar só uma notinha, despertando sempre os pais sobre isso, para eles próprios ensinarem os seus filhos. Quem ensina isso aí, quem ensina não comer sem dar graça, não deitar sem orar, ler a Bíblia diariamente. Se você ler 3 capítulos da Bíblia por dia, dia domingo você lê 5 capítulos, você lê a Bíblia exatamente num ano, 365 dias. 3 capítulos por dia, sendo que aos domingos, 5. 5 aos domingos e 3 durante a semana. Não importa se é grande ou se é pequeno. Quando completar um ano que você começou, você terminou de ler a Bíblia. Você, jovem, leu a Bíblia uma vez, preste bem atenção. Aí depois, então, você passa a ter um conhecimento dinâmico da Bíblia. Às vezes eu pego 15 capítulos, 20 capítulos dentro do Gênesis, um livro todo. Dentro de 5 minutos eu folheio assim, rememorizo toda aquela história. Compreendeu? Agora é claro que quanto mais você lê a Bíblia, melhor. Depois vem, essa é a leitura sistemática da Bíblia, que você já leu a Bíblia, não é? Que muitos contam como vantagem, já li 10 vezes, 20, 60 vezes, e nunca viu o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo lá dentro, não é? Agora, desculpem mantê-los de pé. Nós vamos ler aqui. Essa leitura mesmo aqui é uma leitura que você deve estar sempre familiarizado com ela. Aos Colossenses 1, capítulo 1, eu sempre quero dizer que é capítulo 2, mas não é. Capítulo 1, verso 24 ao 29. Regozijo-me agora no que padeço,
Inclusive, você pega a sua mensagem, Cristo Mistério Deus Revelado, e pode escrever nela essa vinculação aos Colossenses, capítulo 1, verso 24 e 29. E você vê o mistério tríplice de Deus aqui. Regozijo-me agora no que padeço, por vós, na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, bem entendido, aos seus santos, aos outros não, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. E os judeus não puderam nem ver Cristo entre eles, enquanto os gentios têm que ver Cristo neles, não é mais entre eles, porque é Pai sobre nós, Filho é Deus conosco, o Espírito Santo é Deus em nós, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Essa é a maior joia, mais cara que existe no mundo, e que as pessoas não sabem, muitas vezes, valorizá-la. A quem anunciamos, demonstrando a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Essa foi a condição do miserável homem, segundo suas palavras, não é? Senhor, nós voltamos outra vez a Ti em oração, buscando perdão das nossas iniquidades, pecados, aceitando também a nossa condição humana, fraca, frágil, débil, às vezes vergonhosa, submetida a coisas que nós não podemos nem mesmo entender, submetidas ao amor, filho, à paixão, ao espaço, à matéria, à luz, a esses abstratos, muitos dos quais regem os nossos sentidos. É muito difícil viver nesses dias, porque nós não temos que lutar mais contra a carne e o sangue. Nós não vamos ser queimados em arenas. Coisa muito mais sutil, mas é muito diferente. Nós pedimos a Ti, Senhor, que nos ajude através da vivificação da Tua palavra, no estudo da palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, pelo Teu poder te suplicamos. Amém. Assentar-se. Nós vamos ver a continuação do primeiro selo. Eu estou achando interessante porque coisas que parecem coincidência, essa série que está passando na Rádio Clube sobre a natureza e respondendo muito sobre o espírito e a alma. E eu pretendo aprofundar mais um pouquinho nisso, porquanto a gente parece que chega certa época, é bom quando você entende qual a matéria que está precisando, necessitando para aquela época. Os animais irracionais dão lição para os homens. Nessa época eles estão comendo, muitos deles. Mas vamos ver aqui, irmãos, a coisa mais séria está aqui, ó. Aqui quando mexe na palavra, então isso não é um lugar para brincadeira. Sempre é um grande
privilégio vir a estudar a palavra juntos e assim obtermos esta grande esperança. Agora sei que há muitos de pé e vou falar tão rápido quanto me for possível. A igreja estava superlotada porque se tratava exatamente da revelação dos selos. O número de gente lá em Teresina, no centro de convenção, foi surpreendente. Considerando a região, as dificuldades, foi surpreendente. Todos os pastores, inclusive do domingo à noite, que a gente pensava que ia ser bem menos, né? Mas teve mais gente ainda. Mas uma coisa, viu, irmãos, é matemática. Se não fosse os selos, nós tínhamos um tabernáculo aqui, desse aqui, 4 vezes maior que esse. Ou 5 vezes, ou sei lá. Nós teríamos o maior templo do mundo se não fosse os selos. Se não fosse os selos, o centro de convenção não caberia o povo. A polícia tinha que controlar. Agora a gente fica satisfeito, né, de ver essa multidão assim, fica satisfeito. Eu disse para um pastor que deu umas voltas por lá fazendo movimento, e ele disse no meu escritório que não deu não, que tem que voltar a pregar a mensagem mesmo. Falei para ele, olha, é 1000 vezes preferível você ter 30 membros fiéis na mensagem, revelados, do que ter 300 lá fora. Ter 300 na mensagem do que ter 3.000 lá fora. Eu prefiro ver uma casinha aí com 5 pessoas reveladas do que o ginásio Rio Vermelho lotado. E cantando para Jesus lá. Dá uma lástima, vocês precisam, não podem nem ouvir esses discos mais não, porque pega o espírito. Depois, para sair daquilo, é duro. Tem jeito não. Vê aquelas reuniõezinhas lá, quando Jesus morreu e logo tinha só os 11 lá, né? Que reunião poderosa, que qualidade, hein? Podia ter outra lá fora com 11.000, mas ali era só 11. Falando de um time até, né? Irmão Brandon. Só 11. Valia por 11.000, por 11 milhões que estava lá fora. Então, não é o valor, não é o tamanho do cão na briga, mas é da briga no cão, como é que é? É isso mesmo, né? Isso mesmo. É. E você vê quando se reúne 2 ou 3, 4, 5, dentro do espírito da mensagem, mesmo conversando, brincando, a coisa é diferente. É diferente. Cada frase, cada brincadeira, cada palavra, você está aprendendo e aquilo tem uma sintonia dentro de você, que você ouve uma coisa pela primeira vez, mas ela já estava dentro de você. É como quando Maria abraçou Isabel. Quando você abraça uma pessoa que você ama muito, então há uma reação de células, das células, elas se rejuvenescem. Por isso que Paulo falou das conversações, a conversa entre nós, e coisas assim. Porque disso se obtém, de ambientes, de atmosfera, se obtém alimento espiritual. A natureza dá essa lição para nós. Regozijo na tribulação, segredo dos 7 trovões. Confio que vocês gozarão da presença do Espírito Santo, como eu também,
enquanto estudamos estas coisas juntos. E faça deixe alegrar o seu espírito, ceder a sua alma ao sentimento de satisfação, de poder. Como é que foi domingo passado? Ser chamado de irmão. Ser chamado de irmão. Hoje me sucedeu algo que não me havia sucedido por muito tempo. Eu estava estudando aqui em Apocalipse, perto da abertura dos 7 selos. Faz uns 20 anos estudamos este livro de Apocalipse. E por alguma razão nunca estava satisfeito. Não era tempo. Isso aqui nós vamos ver, que esses selos compreendem a terceira etapa. Tem muita gente criando mistérios em torno da terceira puxada, não é? Terceira etapa, as 3 etapas, 3 puxadas. E nós vimos lá, domingo atrasado, no Piauí, isso de uma maneira, assim, bem depressa, mas deu para clarear bastante. E nós vamos prosseguir nisso. Faz uns 20 anos estudamos este livro de Apocalipse e, por alguma razão, nunca estava satisfeito. Parecia que havia umas coisas quanto aos selos, porque, como vocês sabem, estes selos são o livro inteiro. Estes selos são o livro inteiro. O livro inteiro é um livro selado. Por exemplo, aqui temos um selo enrolado e ao final do rolo há uma parte que sobressai. E esse é o primeiro selo. Então, não era livro assim, vocês sabem, era pergaminho, não é? Rolo. Então abre, escreve, depois torna a enrolar. Então, o segundo selo é enrolado desta maneira, ao lado do outro, e ao final, sua parte sobressai, significando 2 selos. E assim se escreveu a Bíblia inteira, em rolos chamados pergaminhos. Então, ao abrir estes selos, ali saem os mistérios do livro. Estudaram ontem à noite o que lhes disse de Jeremias, e como ele escreveu quanto aos pergaminhos, e como foram armazenados, até que ele voltou depois dos 70 anos, ou seja, do cativeiro, quando ele voltou e reclamou suas possessões. Mas não há como expressar tudo o que quisera, porque é uma palavra eterna e um livro eterno. Quando você estiver lendo o livro de Jeremias, que você vê falar sobre esses pergaminhos, então você já busca o primeiro selo logo no início do selo, parágrafo 3. Mas não há como expressar tudo o que quisera, porque é uma palavra eterna e um livro eterno. Que coisa! É uma palavra eterna e um livro eterno. Se a palavra não fosse eterna, o livro não fosse eterno, nós estaríamos perdendo nosso tempo aqui. Completamente. É tempo totalmente perdido de estarmos aqui. Levantar cedo e como dizemos assim, aquela escola, não é, irmão Joaquim? Aquela escola. Aquela escola. Estar naquela escola. Porque, na verdade, são duas reuniões subsalentes, que é a reunião de oração e escola dominical, né? Então, preste bem atenção. Se essa palavra não fosse eterna, e o livro não fosse eterno, nós estaríamos perdendo nosso tempo aqui. Levantar cedo, acordar as crianças, você sabe como mãe o trabalho que dá, e ajeita a roupinha, de repente foi tomar um café e entornou. Quem que fez isso aí? Aconteceu?
sujou a roupinha, teve que trocar de novo. Né? E esse trabalho todo, ainda tomaram ônibus, andaram um pedaço a pé, lá da Praça OK, lá da 24, às vezes da Anhanguera, sei, para chegar aqui. Se essa palavra não fosse eterna, e esse livro não fosse eterno, trabalho perdido, valeria nada, perdendo seu tempo. Por isso é que o Espírito está nos chamando a atenção contra o espírito que é um catolicismo, de uma igreja infalível, de uma santa igreja. Não, não há igreja, santa igreja, não. Não há homem santo. Nem Joaquim Gonçalves, nem João Paulo VI, nem ninguém. Só há o Espírito Santo. O Espírito Santo. E nós estamos vivendo dentro de uma dimensão que não é eterna. Nós podemos eternizar a nossa vida espiritual, mas a vida terrena não. A carne e o sangue têm que voltar para o pó. Fica a memória, dão as praças seus nomes, fazem toda a cidade que você chega tem um pedacinho da outra. Seja Paris, seja onde for, Nova York, tem um pedacinho de Goiânia. Você chega em Goiânia, tem um pedacinho de Nova York, tem um pedacinho de Paris, tem um pedacinho de Teresina, de Recife, do Rio de Janeiro, de São Paulo, tem um pedacinho de Goiânia lá, e tem um pedacinho de São Paulo aqui. Toda a cidade. E, de uma forma generalizada, ressalvando-se princípios, cultura, tradições, espíritos, todos iguais, todos dependendo de sanitário. Todos têm que ir ao sanitário. Doutor, indouto, branco, negro, feio, bonito, rico, pobre, velho, novo, todos têm que ir ao sanitário. Todas elas têm esgoto. Todos dependendo de transporte. Todas as eleições, ouvindo candidatos fazendo propagandas faraônicas, astronômicas. Você vai ouvir um candidato, aquele mais velho, depois dele, se ele ganhar, ninguém vai passar fome mais, ninguém vai ter dificuldade mais na vida. Vai ouvir o mais novo, ele promete também. Mas nós temos que entender que estamos vivendo uma realidade humana. Estamos sujeitos ao transporte, ao espaço, ao tempo, ao envelhecimento, à matéria, à luz, à alimentação, ao desgaste. Portanto, não é eterno. Você já pensou se essa coisa fosse eterna? Eu estava pensando outro dia, se um homem como eu vivesse 900 anos ainda, se Mussolini estaria vivo ainda, Hitler ainda estaria vivo, em compensação, William Branham também estaria vivo. Mas todos eles chegaram lá. Parece que o que foi mais longe foi 969. Matusalém, né? Outro fala Matusalém.
969 anos. Passou. Por isso que os selos fazem a diferença. A irmã Brenda vem e mostra, mesmo milênio é tempo. 1000 anos passa. Está garantida. Grande coisa está no milênio. Porque quem está no milênio, estiver no milênio, está na vida eterna. É porque esteve nas bodas do Cordeiro. Quem não estiver nas bodas do Cordeiro não estará no milênio. Quem estiver no milênio está na vida eterna. Agora, vê se isso não é coisa substancial, gostosa de se comer, suculosa. É sim. Você entender que você é humano, que sua filha é humana, que seu filho é humano, que sua mulher é humana, que seu marido é um humano. E nós chegamos ao ponto, olha, o homem não vale mais do que sua palavra, é claro. Mas não é cristão. Um cristão pega o outro na palavra. Você sabia que não é cristão? Um cristão não pode pegar o outro na palavra, mas cedeu a palavra. Mas foi uns 5 minutos de bobeira, eu estou tomando um prejuízo terrível. Esse carro, essa casa, coisa e tal, e minha mulher está de cama. Lá em casa quem canta é o galo. Na sua quem canta é a galinha, né? Essas expressões é oportunismo. Um cristão não cobra a palavra do outro. O cristão não cobra a palavra do outro, não. Ele vira um credor incompassivo. Porque o outro, por sua vez, já tem o suficiente contra si. Você não sabe quantas noites ele está passando sem dormir, por não poder cumprir aquele compromisso. E é onde vem a coisa. O irmão vende carro para o irmão, você vende para o incrédulo, você compra do incrédulo, o carro pode pifar na primeira esquina ali, ele vai xingar incrédulo, mas se compra do irmão. Eu falo porque já tem gente que saiu da comunhão por causa de negócio. Deixar de tomar a ceia por causa de negócio que fez com o irmão. Agora, não é ficar também como zangão, porque vai morrer, não é? E prevalecendo disso, porque um cristão não cobra a palavra do outro cristão. Mas isso aí não é uma reincidência, não é uma regra de vida. Viver só fazendo compromisso que não pode cumprir. Não é regra de vida, é um acidente. Com uma pessoa aprende. Por que o cristão não faz isso? A noiva não pede vingança, não cobra. Por quê? Porque ela tem a revelação do que é ser humano. Por isso que ela não idolatra ninguém. Ela não pode idolatrar homem algum. Ela não pode chegar ali na porta e dizer: quem vai pregar hoje? É o pastor? Não, então eu vou embora. Ela não faz isso. Agora, como Abraão, porque nós somos os legítimos filhos de Abraão. Vocês têm que entender isso, ó. Preste bem atenção. Nós somos os filhos legítimos de Abraão. Aí é onde entra a mordomia de Abraão, de Levi. Você não tem que lutar com a pessoa. Nós somos filhos legítimos de Abraão. E por isso somos peregrinos. Estamos dentro de uma limitação humana, terrena. Interessante que excedeu a 4ª dimensão. Até a 4ª nós podemos usufruir, não sei se pode dizer assim,
dentro dessa matéria aqui, né? No humano. Mas passou da quarta, não tem jeito. Aí tem que sair do corpo humano. Ninguém queira ficar na quinta dimensão, né? Porque a quinta dimensão, inclusive, ela é experimentada aqui. Aliás, isso é admitido até pela ciência psiquiatra mesmo, a quinta dimensão. A dimensão do pesadelo, o buraco fundo, assim chamado. Que a pessoa entra nele. Então, não há como expressar tudo o que quisera, porque é uma palavra eterna e um livro eterno. Desse aí, você não precisa cobrar. Desse aí, você pode esperar. Nisso aí, você pode confiar. Porque todas as perdas e danos que nós sofremos aqui, porque crianças, vocês não vão poder crescer. Não existe empresa, preste bem atenção, a empresa não pode progredir se não botar na sua receita danos, perdas e danos. Se ela achar que não pode perder e não pode sofrer danos, prejuízos, então ela não prospera. E a mesma coisa, a criança, as pessoas sendo criadas, irmã Anitta, com a concepção que a vida é um jardim. Fora da realidade dos fatos. As mães, principalmente, gostam de florir demais, amaciar demais o ninho. Dá certo amaciar o ninho, como a águia faz, mas até uma certa altura. Até uma certa idade. Mas depois ela própria vai ali e tira aquilo que estava amaciando no ninho. A mãe águia faz isso. Por quê? Os seus filhos precisam ser como ela. Agora, eu tenho ouvido eu já ouvi um pai dizer assim, eu não quero que meus filhos sofram o que eu sofri. Eu fiquei com dó dos filhos dele. Em determinado sentido, tudo bem, mas ele estava falando no sentido de trabalhar, de esforçar, de ser empregado, de bater cartão. Um homem que não tem sujeição, tem pessoas que são excepcionais nesse caso. Eu conheço alguns casos, inclusive tem um caso aqui dentro, um rapazinho que está me ouvindo aqui, ninguém manda ele estudar, ninguém manda ele fazer nada. Ele levanta de madrugada e vai estudar por conta própria. A mãe tem que ficar brigando para vir comer. É o caso do Jonathan, seu sobrinho. Que se diga de passagem, né? Que exemplo. Não é certo? Palmira ficava, Jonatas, enquanto nós estávamos para lá batendo bola, né? É. Excetuando casos excepcionais como esse, então o que precisa? O homem precisa ter horário para chegar, horário para sair, horário para comer, horário para isso, para aquilo. A minha mãe falava isso. E por fim eu tive um grande período na minha vida que eu tinha 15 minutos para almoço. E eu sabia que aquilo era para meu bem. E eu levantava 4 horas da manhã. E deitava, já era quase meia-noite. Então é uma coisa que os pais, as mães precisam entender. Que dentro da dimensão humana, o trabalho é necessário, a pontualidade é necessária. Isso forma princípios que agradam a Deus. Agora, por quê? Nós estamos peregrinando dentro de uma dimensão sujeitas a todas as cicatrizes, intempéries, tempestades, contratempos, vergonhas. Me lembro que eu estudava interno na Escola Técnica Federal e eu passei uma vergonha na minha mãe tão grande, porque eu ia, você vê, estudando interno, comendo lá, dormindo lá e ainda levar bomba no fim do ano.
Mas esse camarada que só vive para estudar, não trabalha, ainda fica para recuperação, que naquele tempo não tinha essa nojeira de recuperação. Bomba era bomba, bombou e bombou, pronto. Ela não tem nada que fazer. É só para estudar, chega o fim do ano, não passa. E o diretor lá era até chamado de Boris Karloff, respeitando, né, a memória. Mas ele tinha cara ruim mesmo, o homem era mau. Ele chamou minha mãe lá de Trindade, minha mãe veio aqui. E eu tinha caído dentro de uma piscina seca que tinha lá, batendo bola e dei um jeito no punho aqui. Tava com o braço na tipóia. Não quebrou, não fraturou não, mas deu jeito. Eles falam jeito assim, né? Estroncou, né? E ele chamou lá no escritório, me chamou minha mãe lá. A minha mãe chorava, as lágrimas pingando, e ele foi traçando o meu retrato para ela. Com muita ousadia, franqueza, voz grossa, imperiosa. Era um imperador mesmo. Ele era dureza mesmo. Lá eu. Prova tanto que tá com o braço na tipóia. Ele não quer nada com estudo, não. A senhora fica sofrendo por causa dele e ele não tem responsabilidade. Ele não sabe dar valor à oportunidade que ele está tendo. E ó. E eu fiquei só olhando para ele e falei, velho, você me paga. Mas eu nunca fiz nada com ele, não. Aqui ele passava, a gente levantava. Todo mundo estava sentado, tinha que se pôr de pé. Os professores também. Eu nunca consegui ter raiva de ninguém. Mas eu também só estava falando a verdade. Porque desde criança que eu levo carão. E todo mundo que me dá carão tá certo. Está falando a verdade. Falando a verdade. O que você pode fazer? Você tem que ficar, como diz o outro, tem que ficar sem vergonha mesmo, né? Baixar a cabeça ali e ficar. Quer dizer, né? Por quê, né? É isso que você tem que fazer. Ou então sair com 10 pedras na mão. Ele falou tudo. A minha mãe sofreu aquela maior humilhação possível que uma mãe pode passar, tão briosa como era. De vez em quando isso me vem, assim como um cinema, de novo. Mamãe, eu nasci para passar vergonha na senhora mesmo, tem jeito. Só que quando eu comecei a pregar, ela estava viva ainda. Logo Deus a recolheu. Eu entendo tudo hoje como é que Deus fez isso para cercando a gente. Ele fez baixar um espírito de caminhoneiro em mim, porque esse é um espírito, com todo respeito, é um espírito que baixa no homem, que não tem condição de ter parada, de dar formação para uma família. E eu invoquei com o caminhão e jogava o emprego federal fora. Doutor Amauri, você que me pôs lá com o doutor Amauri, você lembra? Temos Brasil em 57. Doutor Amauri me chamava como um pai, falando, escuta, você está doido? Você está doido? Você vai deixar um emprego desse aqui para sair com um caminhão? Onde é que está a sua cabeça? Me aceitava de volta. Eu vendia colchão, vendia fogão, vendia tudo para comprar caminhão. Hoje eu entendo por quê. Eu não podia prosperar lá. Eu não podia. Porque a minha carreira seria outra, muito diferente. Hoje eu entendo. Mas mesmo assim, a dimensão humana, ela é ingrata. Você tem que entender, ela é penosa, ela é espinhosa. Ela é sujeita a tudo que é contrário a Deus. Ela é uma árvore inclinada.
inclinada, como a lei da gravidade mostra, inclinada para cair ao contrário do que é Deus, do que é eterno. Ela só quer viver os prazeres de momentos. Então chegam-se até a concluir que a vida é composta de momentos. A vida é composta de momentos, frações de segundos e etc. Dá-se tudo por determinados momentos, dão-se até a alma. E a glória passa como uma flor do campo, que de manhã está bela, formosa, e de tarde está seca. Então essa é uma consciência do que não é eterno. Nós temos uma coisa que é eterna, mas essa coisa que é eterna está num vaso de barro. Aí então agora você já entendeu, né? Está num vaso de barro que não é eterno, ele quebra. E Deus labuta conosco dentro dessa limitação. Ele não está sujeito ao tempo, mas ele trabalha conosco através do tempo. O profeta disse que Israel era visto pelos seus inimigos. Ele disse que Israel tinha suas coisas que não eram dignas. E o inimigo só olha aquilo que não é digno. Mas eu disse, Deus não olhava pelo ângulo que eles olhavam. Deus olha para você como humano. Ele entende a sua parte humana. Ele entende, ela está nervosa. Ele entende, ele está nervoso, ele ficou nervoso. Aí o profeta diz, ela estava nervosa. Por isso ela bateu a porta. Ainda que ele custou um quisto no útero. Mas ela estava nervosa, ela estava cansada. Então é uma palavra eterna, um livro eterno, dentro de uma coisa de um vaso que escorregou aqui, pode ser de estima tanto quanto aquela jarra, espatifa no chão. Acabou. Essa bomba trabalhando aí, jogando sangue, da ponta do dedinho até lá na cabeça, né, do pé, irrigando todos os vasos, todos os poros, todos, se um ficar sem essa circulação, sem essa irrigação sanguínea, aquilo ali adormece, aquilo ali morre. Se faltou de um lado, fica paralítico de um lado. Mas, de repente, essa bomba para, que já está jogando esse sangue. É isso que é o homem, isso é que é o efêmero. Agora, um efêmero com um eterno dentro dele. Você vê um pote, vamos dizer um pote de barro, com um tesouro dentro. Dar-se-ia valor a um pote de barro jogado lá no lixo, sei lá, enterrado lá no fundo do quintal? Para que arrancar pote de barro? Mas usava-se botar um tesouro lá dentro e enterrar. Vendo-se o pote, ninguém dá valor. Mas o que estava dentro do pote que era o problema. O que está aí dentro. Aí Paulo disse, Cristo em vós, a esperança da glória. Aí ele fala aqui, não vai dar tempo mais para ler, porque o tempo já acabou. Domingo passado eu pedi arrego, né? Mas agora estou passando já. Então, ele mostra aqui, ó, o mistério tríplice de Deus. Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado.
Então, vamos dizer, Deus em Cristo, Cristo no pote de barro, Cristo no pote de barro. E agora o pote de barro, no reino restaurado, como é que faz? Para lá vai pote de barro? Hein? Não vai não, né? Vai o eterno. Que coisa maravilhosa. Aqui, saltando para o parágrafo 6, diz, é Deus revelando-se no livro. Por isso esse livro é eterno. Nem mesmo esse papel aqui não é. Esse papel aqui não é. Essas letras. Tanto que quando nós subirmos, lá nós não vamos precisar de Bíblia, não. Lá você não vai ser corrigido, lá você não vai sofrer nenhuma repreensão, nenhuma decepção, nenhum prejuízo, nem nada. Lá não vai precisar de Bíblia. A palavra continua sendo eterna. Aqui, ó. É Deus revelando-se no livro. Se revela por meio de Cristo no livro. E Cristo é a revelação de Deus. Então aí você entra com Colossenses capítulo 1, verso 24, 29, escalando aqui, grifando 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Romanos 16, 25, Efésios 3. Você vê isso aí. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós. Mas Cristo em vós não faz essa infalibilidade que se pregam aí, que se exige. Não faz, não. Cristo em vós dentro da dimensão humana. Ele disse, era Jeová na estrebaria, era Jeová brincando, era Jeová chorando, era Jeová se sujando, sendo lavado, era Jeová. Ele foi totalmente homem. Totalmente homem. Se ele não tivesse sido totalmente homem, nós jamais poderíamos contar com ele em nós. Aí eu volto a dizer, se a palavra não fosse eterna, o livro não fosse eterno, nós estaríamos perdendo nosso tempo aqui. Se ele não fosse totalmente homem, ele não haveria parente redentor. Este livro não teria nenhum sentido. Mas agora, Cristo é a revelação de Deus. E nós somos a revelação de Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Aí então você pega a mensagem Cristo, mistério de Deus revelado. Eu estou com a nossa aqui, não é? Quem tem a azul, eu não sei qual é parágrafo. Mas na nossa aqui, a GO, a da azul vai ser mais para diante. Parágrafo 70 até o 77 você encontra a primeira coisa é que Deus queria revelar-se ao povo. Então, ele veio em Cristo. Eu vou só saltando aqui. Em segundo lugar, ele tinha o propósito de manter a preeminência entre o seu corpo de crentes, os quais foram a sua noiva. Então, Cristo na igreja. E, no terceiro lugar, temos a restauração do reino à sua devida posição, o qual caiu pelo pecado do primeiro Adão, sendo restaurado. Aí você pega e liga com 1 Coríntios 15. O primeiro homem, terreno. Segundo Adão, celestial. Tal terreno,
tais os terrenos, como foi Adão, sou eu, é você, como foi Eva, é você. Mas tal o celestial, tais os celestiais. Você fecha aí com 1 Coríntios 15. Você que gosta de estudar, de ler, que está marcando, então fecha aí com 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ficar de pé, irmãos. Já passamos da hora. Vocês cuidem dos hinos aí para a programação de hoje. Se os irmãos sertanejos estiverem também, a gente pode fazer. Bom tempo aí. Agora, Senhor, nós vamos voltar para casa. Na verdade, não acrescentamos o ouro nem a prata, mas recebemos aquilo que Pedro tinha. Esse nome precioso, essa palavra eterna, esse livro eterno, que está plenamente relacionado com a nossa alma, com o nosso espírito. E que dentro dessa dimensão nós sofremos, gememos, amamos, choramos, temos sentimentos, mas ninguém pode tirar de nós essa convicção de que somos filhos de Abraão. Todo sofrimento que enfrentamos, tomamos como casos de uma peregrinação. Senhor, agora, sempre nós estamos precisando para o físico também. É preciso desinchar aquele órgão, tirar aquela infecção, não precisar daquela cirurgia, ou mesmo com a cirurgia. O Senhor guia as mãos do médico, a receita. O Senhor faz tudo, o Senhor abre a porta para o irmão pagar o seu compromisso. A vida está difícil. Ajuda ele a ter um senso administrativo, de mordomia dentro da sua casa, da sua família. Sua família possa compreender, ajudar. E todos unânimes nessa atmosfera das abelhas, confiando no Senhor, nesse labor do dia. Muitos morrendo de estafa, cansados, de tanto oferecer, de tanto dar. Nós não podemos dizer sem nunca receber, porque o que o Senhor tem nos dado é muito mais. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Abençoa o arroz de cada um, o feijão, a mistura. Aleluia, Senhor. A água, a roupa, o calçado, como o Senhor abençoou lá no deserto. Os objetos, o transporte, o carro, a bicicleta, livra do desastre, do perigo, da moto, de todos os males, Senhor. O Senhor continua batizando a cada dia o teu povo, nessa graça e conhecimento, na revelação desse livro eterno, que está dentro desse pote de barro. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Pai da eternidade, o Verbo de Deus, o Logos de Deus, a palavra eterna. Vocês estão recompensados por virem à casa do Senhor. Amém, Senhor. Amém. Aleluia.